Olá, meus amores, bom dia. Na aula passada, a gente introduziu o nosso último capítulo, né, magnetismo. E a gente estava falando sobre os polos, né, os polos magnéticos de um ímã, tá? Onde os polos magnéticos de um ímã são formados pelos polos norte e o polo sul. E a gente considera que uma carga é positiva e a outra é negativa, onde os polos diferentes se atraem e os polos iguais se repelem. É como se os polos iguais possuíssem a mesma carga elétrica. Então, eles se repelem. E os polos diferentes, né, eles possuem cargas diferentes. Então, logo eles irão se atrair. Agora, a gente vai falar sobre o campo magnético da Terra, tá? A Terra ela é um grande ímã que tem o polo norte magnético, coincidente com o sul geográfico, e o polo sul geográfico que coincide com o norte geográfico, né? O polo sul magnético coincide com o polo norte geográfico. O que ele está dizendo aqui, ó? Nós temos aqui, ó, a representação da Terra, tá? E aqui a gente tem um ímã, né, ó? Vocês observam que aqui a gente tem um ímã? E aqui a gente tem o polo sul e o polo norte, tá? E aqui a gente tem, com relação à geografia, a gente também tem o polo norte e o polo sul. Então, aqui, quando eu coloco aqui o ímã e relaciono ele com a Terra, o que eu tenho? Eu tenho que o polo norte magnético, que é o polo norte do ímã, tá? Polo norte magnético, que é esse que está representado aqui de vermelho, ele coincide com o polo sul geográfico. Então, aqui, ó, para a geografia, aqui eu tenho o polo norte, não é isso? E aqui eu tenho o polo sul. Então, o polo norte magnético, como relação ao ímã, ele coincide com o polo sul geográfico. E o polo sul magnético coincide com o polo norte geográfico, ok? Então, vocês conseguem visualizar isso, né? Então, quando aqui eu utilizo a relação do ímã com a Terra, o sul geográfico, tá? Que é com relação ao planeta, tá? Ele coincide com o polo norte do ímã, que a gente chama de polo norte magnético. E o polo sul magnético corresponde com o polo norte geográfico, que é com relação ao planeta Terra, tá? E essa conclusão, ela decorre do fato de que qualquer ímã sobre a superfície terrestre tende a se orientar de tal modo que o seu polo norte magnético fique voltado para o polo norte geográfico, o que só pode ocorrer se o norte geográfico coincidir com o sul magnético, visto que os polos opostos se atraem e o polo norte magnético do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra. Então, é que a gente está considerando ainda, né, a lei de atração e repulsão, onde dois polos iguais eles vão se repelir e dois polos contrários eles irão se atrair. Então, em 1600, o médico e físico inglês William Gilbert, ele sugeriu um modelo para explicar o magnetismo terrestre. E ele propôs que havia um ímã imaginário no centro da Terra, no caso aqui a gente tem a representação, e que ele interagiria com os ímãs e os demais corpos localizados na superfície da Terra, e que possuísse, claro, propriedade magnética. Mas para explicar essa interação, o ímã imaginário deveria ser ou ter seu polo magnético coincidindo com o polo norte geográfico da Terra, como está mostrado aqui na localização do que a gente já falou anteriormente, tá? Então, a Terra ela é comparável a um grande ímã, cujo polo norte geográfico situa-se o polo norte magnético e, portanto, o polo sul geográfico situa-se o polo norte magnético. Não é isso? Para que haja o quê? Uma atração entre os polos. Interação entre ímã e magnetismo terrestre. Então, observe que aqui a gente tem dois experimentos, o experimento A e o experimento B, tá? Então, suspende-se um ímã pelo centro da gravidade. Ele se orienta aproximadamente na direção sul geográfico do local.
por interagir com as propriedades magnéticas da Terra. A parte do ímã que se volta para o polo norte geográfico é denominada de norte, ou polo norte. E a parte que se volta para o polo sul geográfico é denominada de polo sul. Então, aqui a gente tem, ó, aqui a gente tem o sul geográfico da Terra e aqui a gente tem o norte geográfico da Terra, ok? Então, na imagem A, a gente tem um ímã pendurado livremente e ele alinha-se aproximando da direção norte-sul geográfica. E na imagem B, a gente tem a representação da interação magnética entre o ímã pendurado livremente e o campo magnético da Terra, ok? Então, aqui a gente vai falar agora sobre as substâncias magnéticas. O que acontece se eu pegar um ímã, né, e dividir ele em partes, por exemplo? O que vai acontecer com esse ímã? Será que ele perde as propriedades? Como é que ele vai funcionar se eu dividir ele em partes ou em pedaços, né? Como é que vai funcionar, tá? Então, a gente vai falar agora sobre essas substâncias magnéticas, tá? Experimentalmente, nunca foram observados os polos magnéticos separados, ou seja, separar o polo sul do polo norte e estudá-los isoladamente, separadamente. Porque considerando um ímã em uma forma de barra, onde eu vou ter os polos norte e sul, eles vão estar sempre ligados um ao outro. Os dois polos vão estar sempre ligados uns ao outro. Então, nunca foi, né, observado a separação desses polos e estudado isoladamente, estudado só o polo sul ou estudado só o polo norte. Mas o que é que acontece se a gente dividir, tá, um ímã ao meio? O que será que vai acontecer? Será que eu vou dividir o polo sul para um lado e o polo norte para o outro? Então, vamos ver, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a representação de dois ímãs, tá? Onde eu tenho um polo sul e um polo norte no primeiro ímã e um polo sul e um polo norte no segundo ímã. Então, o que que acontece, ó? Quando eu tenho um ímã ele possui dois polos, polo norte e polo sul. E eu quero fazer uma divisão, quero dividir ele em duas partes. Quando eu divido esse ímã em duas partes, eu não estou separando o polo norte do polo sul. Eu estou criando dois outros ímãs, onde essas duas partes divididas, elas vão ter polo norte e polo sul. Então, observe, ó, pense nesse ímã aqui como sendo um ímã inteiro, tá? Pense em uma barra inteira, onde aqui eu tenho um polo sul e aqui eu tenho um polo norte. Mas eu não estava satisfeita e eu queria saber o que acontecia se eu partisse eles ao meio. Então, eu dividi eles em duas partes. Então, quando eu dividi eles em duas partes, eu não separei o polo sul do polo norte. Eu criei outros dois pedaços de ímã, onde aqui ele continua sendo o polo norte e aqui ele continua tendo o polo sul, ok? Então, quando eu parto um ímã ao meio, eu não divido ele em dois polos, eu divido ele em dois ímãs ou em mais ímãs, tá? Então, se eu continuasse dividindo, ó, peguei aqui, dividi ao meio, peguei aqui, dividi ao meio. Então, eu criei aqui dois ímãs e mais dois ímãs, no caso, 4 novos ímãs. Se eu dividisse novamente todos eles ao meio, eu ia criando novos pedaços de ímã. Então, sempre que eu partir os ímãs ao meio, eu vou criar ímãs menores, onde esses ímãs menores também vão ter polo norte e polo sul. Então, isso leva à conclusão de que cada uma das partículas obtidas nas últimas divisões é um pequeno ímã que é chamado de ímã elementar. E as substâncias magnéticas, elas são aquelas que permitem a orientação dos seus ímãs elementares, como, por exemplo, o ferro, o níquel e o aço. Então, toda vez que eu partir um ímã ao meio, ou em vários pedacinhos, eu estou criando pequenos pedacinhos de ímã. Eu não estou separando os polos norte e polo sul, eu estou criando outros novos ímãs pequenos. Então, meus amores, essa foi a nossa segunda parte, nossa explicação. E a tia vai lançar uma atividade, tá bom? Que ela vai mandar o link para vocês sobre o que a gente já estudou até agora no WhatsApp. Beijos!